Mais uma virada de ano se aproxima, ritmo de festa, comemoração, porém também de análise e planejamento estratégico para o ano seguinte. Se você ainda não fez o planejamento estratégico da sua empresa para o ano seguinte, então fica aí que depois da vinheta traremos novidades. Fala galera, eu sou o Gabriel. Eu sou o Bruno. E estamos aqui hoje de uma forma mais despojada, mais descontraída, exatamente para falar aí, né, desse fim de ano, mais um ano se acabando. Não sei como é que a sua empresa ficou durante esse ano, se ela acabou, né, se ela continuou, enfim. E basicamente, hoje viemos trazer um conteúdo sobre um planejamento, né, Bruno? Um planejamento estratégico para que a sua empresa no que vem possa ter resultados melhores do que esse ano, ou enfim, né? Você queira mudar de negócio, aí vai tudo depender de você. Então, vamos começar com as dicas aí, Brunão. Qual é a primeira dica aí para um bom planejamento estratégico? Isso é um tema bem bacana, a galera bem recorrente, né? Os clientes sempre pedem, dica aí de como a gente planeja melhor, como é que a gente organiza, como é que a gente bate meta, enfim. Então, a gente trouxe aqui alguns pontos importantes que a gente acredita que faça sentido para você, fez sentido para a gente aqui na Facility, e aí a gente vai compartilhar. Então, Gabriel, o primeiro passo aqui é primeiro analisar como é que foi o ano. Então, assim, como é que a gente analisa como é que foi o ano? Eu separei aqui algumas métricas que é importante, métricas gerais, né? Então, a primeira aqui, faturamento, analisar como é que foi o comportamento de faturamento ao longo dos meses. Os custos fixos, custos variados, né? É importante você medir, né? Aquela velha frase, se você não consegue medir, você não consegue ganhar. Analisar, exato. Só que aí tem métricas mais interessantes, né? Mais específicas. Mais específicas, né? Que eu trouxe aqui. Analisar o teu funil de vendas, né? Então, quantidade de leads que entraram. Leads são clientes em potencial, né? Clientes com interesse. Pessoas com interesse em ser seu cliente. Em ser teu cliente. Então, leads, quantidade de leads que entrou por mês, leads qualificados, que são essas pessoas que têm interesse, que têm um match com a tua empresa, que tem uma certa persona. Uma afinidade, né? Uma afinidade, que tem perfil legal para se tornar cliente seu, porque às vezes entram potenciais clientes que não têm a mínima... O mínimo interesse, o mínimo match, né? Exato. Basicamente tem que encaixar, né? Então, a quantidade de leads qualificados, a quantidade de oportunidades geradas através desse lead qualificado. Então, pensando em topo de funil, entra uma pessoa, um potencial cliente, você faz a qualificação dele, ele tem perfil, ele tem persona. Através disso, você cria uma oportunidade de negócio, né? Começa ali uma relação, né, com ele, de uma negociação e tal, até ele se tornar cliente. Aqui já que a gente chama aqui de conversão, quantas pessoas você converteu, enfim, e quantos clientes você conseguiu reter, né, que é a taxa de retenção aqui. Então, isso são métricas bem interessantes. Ainda sobre o lead, né, lead qualificado, né, acho que essa talvez assim, é uma das métricas que eu mais gosto de analisar. Por quê? Porque não adianta tu querer colocar todo mundo para dentro. Isso. Todo mundo não é seu cliente, entenda isso. Todo mundo ele não é o seu cliente, né, e sempre num planejamento é importante, né, esse ano, quantas pessoas fora da minha persona principal eu tentei atender, não consegui, consumiu minha energia, consumiu minha hora e não me deu resultado. Exato. Né? Então, assim, esse lance do lead qualificado é muito importante para você entender de fato quantos qualificados vieram, quantos desqualificados vieram, justamente para você não dar murro em ponta de faca, né? Usar um termo bem popular mesmo, não dar murro em ponta de faca e perder energia, perder tempo. Porque às vezes você faz uma estratégia de imprimir, né, tua empresa, sei lá, um anúncio em redes sociais, em mecanismos de busca, em outdoor, vem um monte de lead. Só que o que importa mesmo é aquele lead que é qualificado, que vai ativar. Que tem potencial de se tornar um bom cliente para você. Não adianta você querer vender para um lead que não tem match, que não tem a persona ali e tal, não tem muita afinidade com o teu modelo de negócio, porque ele, como o Gabriel falou, né, Gabriel?
ele vai gerar um estresse absurdo, vai churnar, né? Vai evadir, vai sair depois de 6 meses, depois de estressar toda a empresa e ainda vai sair falando mal da tua empresa. Então, um saco, é melhor demitir esse cliente logo, né? Nem contratar, na verdade. E aqueles clientes que não têm esse match já demitir, né? Que a gente chama de demitir cliente, porque isso só vai gerar estresse e o principal que é garantir a melhor experiência possível para ele, né, você não vai conseguir, então é melhor tirar logo. Melhor não vender do que vender errado, né? Exato. O que mais aí? Uma vez que você conseguiu ali metrificar todo o funil de venda, né, lead qualificado, as oportunidades geradas, quantas oportunidades você se tornou realmente cliente, né, a conversão e a retenção, você consegue calcular o custo de aquisição de cliente, uma métrica muito importante. O famoso CAC. O CAC, exato. Né? E quanto que tu investiu ali em um canal de aquisição, em uma publicidade e tal, e quanto que aquilo te trouxe de clientes. Com base nisso, você consegue calcular o ROI, o retorno sobre o investimento daquele cliente, né? Investi R$1.000 naquele canal, me trouxe 2, 3 clientes, aquilo me retornou em, sei lá, 2, 3 meses, enfim. É importante isso. E o último ponto aqui, uma última métrica, é o churn, que é muito utilizado em startups de receita recorrente, né? Churn é a retenção de cliente. E o churn ele vai avaliar, né? Vai te ajudar você a avaliar o quanto que teu produto está encaixado no mercado. Então, se você vende muito para muitos clientes, eles vêm, consome teu produto e depois de um determinado período sai, e tem algum problema aí, né? Se você não consegue reter esses clientes. Então, por que isso está acontecendo? Então, é importante analisar isso, a evasão, o churn, para te ajudar a ter insights para tomar medidas, né, para evitar isso. Né? Às vezes é uma melhoria de um produto, às vezes é um processo de atendimento, algum fluxo que está ali furado que precisa ser ajustado. Show! E qual é o passo 2 aí? Então, Gabriel, passo 2, calcular a escalabilidade da empresa, né? A capacidade produtiva dela. Então, uma pergunta que a gente sempre faz aqui, né, assim, para provocar os clientes e tal, é o seguinte: o que vai acontecer se tua base de clientes multiplicar por 10 nessa semana? Então, sei lá, tu tem 100 clientes na tua base. Se essa semana aparecer 1.000 clientes, né, o que vai acontecer com a tua empresa? Se teu time suporta, tua tecnologia suporta. Isso, exatamente. Então, é importante você ter isso bem definido, porque uma vez que você tem, né, essa definição, você tem essa ciência, você tem que trabalhar ali sempre beirando ali a tua capacidade produtiva. Então, se eu consigo atender 1.000 clientes por mês, um exemplo, né, então eu tenho que sempre criar estratégias, né, para estar ali entre 800, 900, para eu poder garantir uma boa experiência para esses clientes e também evitar que eu passe desse valor, dessa quantidade, para também não prejudicar a experiência dele, né, dessa base. Com certeza. E isso aí, cara, as empresas de comércio acabam sofrendo bastante com isso, por causa da questão de estoque, né? Principalmente aí, alimentos, alimento perecível, então não pode ter um estoque muito grande, porém tem que sempre estar observando ali o estoque mínimo, né? Por exemplo, um restaurante, uma pizzaria, atende ali 10 clientes por dia, mas, esses 10 clientes indicaram para mais 10 clientes, que no dia seguinte vieram 30, 40, 50, enfim. E aí, como é que está esse preparo, né? Então, é muito importante, principalmente para empresas de comércio, ter esse controle direitinho, né, de escalabilidade, para entender se você vai conseguir aguentar aquilo ali, atender aquele tanto de clientes mesmo ou não, e sempre observando também essa questão de estoque, enfim, outros detalhes que está relacionado à escalabilidade aí, né? Sim. E agora, o passo 3 é definir um objetivo, né? Então, você define lá, sei lá, então vamos lá, se você faturar, sei lá, 1 milhão nesse ano, que a gente está encerrando, meu objetivo para o ano que vem é faturar 1 milhão e 500, beleza. Eu tenho uma meta principal, faturamento 1 milhão e 500. Logo em seguida, o que você vai fazer é dividir esse desvio, né, esse aumento em várias pequenas metas, tá? Para isso, eu trouxe aqui um conceito do livro aqui, O que importa é o resultado,
que foi da escritora Cristiane Corrêa. A gente vai colocar a capa aqui. O livro que tá ali? O livro tá ali. Pega aí. Pega aí. Esse livro aqui, ó, da Cristiane Corrêa, falando da vida do Vicente Falcone, esse cara que é um dos papas aqui da gestão no nosso país, um dos caras muito fodas. E aqui no capítulo 6, só para trazer um exemplo, tá, do que é meta, o capítulo 6 é o capítulo que fala o seguinte, fala de metas para 176 milhões de habitantes, que foi a crise energética que a gente teve ali nos anos 2000, e o Ministério da Energia, sei lá, na época, chamou o Vicente Falcone e falou o seguinte, olha, se a gente não resolver o problema aqui de energia, o país vai entrar em apagão. Caraca. E aí, o que o Falcone fez? Ele disse, não, beleza, o quanto que a gente tem que reduzir de consumo de energia para que a gente não tenha um apagão no final do ano. E aí, pô, foi semanas ali calculando e tal, ele detalha isso no livro. É bem interessante, bem interessante. E aí chegaram no número, pô, a gente precisa reduzir em 20% o consumo de energia para que o país não entre no apagão. Um colapso. E aí o que o Falcone fez? Pegou essa meta, que é reduzir 20% o consumo de energia, e destrinchou essa meta em várias pequenas metas. Então, esse é o objetivo. Você pega essa meta, esse desvio aí que é de R$500 mil, né? Você quer aumentar de 1 para 1,5 milhão, eu pego esses 500 mil e eu vou falar, não, eu vou chegar nesse faturamento investindo, atingindo a quantidade X de leads, melhorando minha conversão, melhorando minha retenção. Até mesmo talvez a escala. A escala, aumentando minha capacidade produtiva. Então, se eu resolver esses pequenos pontos, consequentemente eu consigo principal. Bater os 500 mil. E foi assim que o Falcone fez, ele destrinchou essa redução, né, de 20% para vários setores, né? Então, por exemplo, na época ele dividiu essa meta para 176 milhões de pessoas. Então, consumidores tiveram que bater meta, indústria, repartições públicas, iluminação pública, até as próprias distribuidoras de energia tinham metas para bater e tal. Então ele saiu dividindo e tal. E o país, sensacional. Acho que foi o maior PDCA, né, que já feito na história, assim. Então muito legal, vale a pena a leitura do livro para você que está fazendo o planejamento. Então é isso. Pega ali o objetivo principal, aquela meta principal, e divide em pequenas metas e corre atrás daquilo todo santo dia. Todo santo dia. Tem algumas ferramentas, Gabriel, só para finalizar, que nos ajudam, planilha de Excel. A metodologia PDCA ajuda demais para fazer isso. Eu, particularmente, eu uso o Evernote. Então, eu tenho ali o planejamento do ano, né? Então tem as metas principais, né? A meta principal, tem as pequenas metas. Eu acompanho ali quase que semanalmente. E toda vez que eu tomo uma decisão importante, por exemplo, eu tomo nota ali, coloco a data, né, daquela decisão, explico porque o cenário que eu estava inserido, né, por que eu tomei aquela decisão, porque às vezes, você toma uma decisão tão idiota, mas depende do cenário, às vezes você está no cenário... Depende daquele momento ali. Às vezes você não enxergava algo e tal, e aí eu detalho o máximo possível, porque para você tomar notas depois, né? Eu estava nesse cenário, eu tomei essa decisão, eu tomei a decisão errada. O que eu preciso fazer para tomar uma decisão correta? Então, preciso melhorar cenário, enfim. Então, o Evernote ele te ajuda demais para isso, e o próprio PDCA. Exatamente. Beleza. E qual que é o quarto passo, né? Para a gente conseguir colocar esse planejamento no papel. Beleza. E trazer o resultado, até obviamente, acabei depois, adiantando né? aqui, que é montar uma estratégia e acompanhar mensalmente. Então, é isso aí. Você não tem muito segredo. Cria a meta lá, 500 mil, divide essa meta em várias pequenas metas e cria uma estratégia para atingir. O que eu preciso fazer para aumentar a minha capacidade de leads? O que eu preciso fazer para melhorar a minha conversão de leads para cliente? O que eu preciso fazer para aumentar a minha capacidade produtiva, para eu manter meus clientes? Isso é a estratégia, né? Quais são a inteligência para eu poder chegar nesses pequenos objetivos? Qual vai ser o passo a passo, né? Basicamente. Quais os pequenos números para chegar nos big numbers, né? Sim. Como o próprio Nigro fala isso aí. Então, a estratégia, acompanhamento, depois
obviamente, vai ter pequenas metas que você não vai atingir, né, o resultado. Então, você tem que isolar essa pequena meta, analisar isso, né, analisar os desvios, enfim, que aí é PDCA puro, né, então, né, tem vários artigos aí a respeito do PDCA, inclusive o Falcone tem vários livros a respeito do tema. Então, é isolar essa meta, isolar o desvio, a causa raiz daquele desvio ali e tal, e implementar ações corretivas. Então, acompanhamento e não tem muito segredo. Vai embora. É isso. Tá bom? Pessoal, se vocês precisarem de auxílio de nossa parte aqui no planejamento contábil, no próprio planejamento estratégico, tá? Pode falar com a gente aí. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal aqui, deixar o like, compartilhar esse conteúdo. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Falou! Agora eu fiquei Boa noite, Goiânia! É um prazer! Eu tô tirando onda de charrete amarelo. E você me... Joia. Buffalo Bill. Ihá! Aí bota aquela música da Globo. Hoje é um novo dia. Vocês têm que orar, sabia? Vocês têm que ir pra igreja, rezar. Engajamento. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Gravando. Ixi, a gente tá terminando, velho. Fala pra aguentar 10 minutos. É. Não tô esperando ninguém. Vamos lá. Passo Voltando 3. aqui.